Então, vamos analisar apenas uma parte teórica ou reiterar alguns aspectos da regressão. Tá? Ela é utilizada para ressaltar as dependências entre os atributos. O que isso significa? Tá? Basicamente, né, cada atributo do nosso conjunto de dados, tá, ele vai ter uma variável associada, pensando de maneira bem simples a regressão. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho lá, eu quero saber definir o que cada fator impacta, por exemplo, no meu resultado. Então, por exemplo, a gente vai ter um exemplo lá em que eu tenho o gasto com mídia, gasto com TV, gasto com rádio, gasto com panfletagem, por exemplo, tá? E aí eu tenho o quanto que a minha venda aumentou. Então, fui fazendo várias experiências ao longo do tempo. Gastei dinheiro com TV tanto com rádio, tanto com panfleto, e etc., o jornal, enfim, que seja. Meu resultado foi tanto. E fui coletando essa base ao longo do tempo. Então, eu tenho 3 atributos aí, né? Que é o gasto com TV, gasto com rádio, gasto com panfletagem. E eu tenho o meu atributo-alvo, né? Que um atributo-alvo seria o ganho que eu tive, o lucro, o aumento de vendas, enfim, o que você tiver na sua base de dados. Por quê? Eu quero determinar qual que é o impacto desses atributos no meu atributo-alvo. Então, pensando em termos de regressão linear, que é o que a gente vai utilizar, cada variávelzinha dessa, gasto com TV, gasto com rádio, etc., vai ter uma variável associada, que a gente chama de peso. Tá? Eu vou ter um peso associado a cada um desses atributos. De forma que justamente o algoritmo de regressão ele vai tentar definir o peso para cada um desses atributos, de forma que ao pegar esse peso e multiplicar pelos respectivos valores dos atributos, tá? Eu consiga obter o atributo ou o valor do atributo alvo. Tá? Pensando de uma maneira muito simples, tá? E fazendo de cabeça, vamos supor que eu tenho a seguinte continha. Deixa eu pegar aqui. Eu vou ter lá um W1, que seria um peso, vezes o meu gasto com TV, mais o W2 vezes gastou. Vou colocar aqui com rádio mais W3 vezes gasto internet, tá? E aí vamos supor que isso daqui eu vou determinar determinados gastos com essas propagandas, com esses valores, eu tive um retorno de 50 mil, por exemplo. Tá? Então, supondo que o gasto com TV eu tive 30 mil de gasto com TV, aqui gasto com rádio eu tive 20 mil, aqui gasto com internet eu tive 20 mil. O cara mais gastou do que teve lucro, né? Mas enfim, só por questões de exemplo, tá? Eu vou colocar 2 mil, porque senão vai ficar muito furado, tá? 2 mil. E aqui eu vou colocar, pode ser 3 mil, tá? Perceba que se eu colocar aqui um valor, por exemplo, pode ser 10 vezes 30 mil, tá? Se eu colocar aqui 5 vezes 2 mil mais os 5 vezes os 2 mil, no final das contas, eu tenho meus 50 mil, tá? Então, perceba que ao multiplicar a entrada, o valor que eu coletei, tá, por esses pesos, eu obtenho o meu atributo-alvo, tá? Só que esses carinhas aqui, eu inferi, eu poderia ter qualquer outro valor para esses caras. Eu poderia ter 10 aqui e algum valor para fazer esse cara multiplicar e dar 10 mil, tá? Que aqui ficaria
20 mil, 20 mil, 40 mil, 0,33 vezes 30 mil daria os 10 mil, 3 mil, né? 3,33, então, desculpa. Daria os 3 mil e com isso eu também conseguiria obter o valor dos 50 mil, tá? Então esse processo de chutar esses valores aqui não vai ser simplesmente chutar um valor para dar resposta, não. Eu vou ter um conjunto de valores coletados e as respectivas respostas e eu vou ter que descobrir qual que vai ser o valor desses caras aqui, tá? E para que eu vou utilizar isso daqui? Bom, uma vez que eu sei, vamos supor que fosse esses valores aqui que eu obtive, tá? Uma vez que eu tenho esses valores, tá? E eu quero saber, mas se eu investir 4 mil na TV, 1.000 e 1.000 no rádio, quanto será que eu vou ter de retorno, tá? Aí você vai pegar os coeficientes que você obteve, esse cara vezes 4 mil, falei que ia investir 1.000 em cada um depois, né? Vezes os 5 vezes 1.000, mais os 5 vezes 1.000, isso dá 5 mil, isso dá 40 mil, isso dá 5 mil, dá 50 também? Também deu 50, tá? E aí, se eu investir 40 mil, 1.000 e 1.000, eu vou ter um retorno de 50 mil. Então, eu consigo planejar, vamos dizer assim, extrair conhecimento para saber o quanto de retorno que eu vou ter, tá? Proporcional ainda fala, será que compensa eu emprestar mais grana para eu ter mais retorno, ou se eu emprestar muita grana eu não vou ter retorno, ou será que eu nem vou ter retorno, tá? Então, com esses investimentos que você vai fazendo, você vai coletando esses históricos, tá? Que você tem, e aí você consegue rodar um algoritmo de regressão para tentar fazer uma previsão para você. Fala, se eu investir tanto a partir de agora, quanto será de retorno que eu vou ter? Então, isso te auxilia na hora de tomar a decisão, por exemplo, para fazer um investimento, tá? Só que isso a gente está pensando em termos de propaganda. Isso daí pode ser em termos de produção também, tá? A gente vai ter um exemplo bem simplesinho que a gente vai começar com a regressão linear, que é o quanto que eu gasto para produzir tantos litros de leite, tá? Então, eu vou ter lá quantidade que eu gastei, eu vou colher tanto quanto que eu produzi. Quantidade que eu gastei, quanto que eu produzi. Quantidade que eu gastei, quanto que eu produzi. E vou coletando esses valores, tá? De forma que eu vou tentar obter a proporcionalidade e falar, a cada X investido, quanto que é o meu retorno, tá? E eu vou ter esse parâmetrozinho, que vai ser esse mesmo pezinho aqui, né? Que eu estaria multiplicando a minha quantidade de investimento igual ao retorno. Na verdade, tem mais um parâmetrozinho aqui que a gente vai ver que é o bias, tá? Que vai compor a conta. É mais um dos principais parâmetros, esse cara aqui. Eu consigo descobrir aí, vamos dizer assim, a proporcionalidade da quantidade que eu vou investir da quantidade de retorno. E aí, se alguém fala, eu preciso que você me produza 35 mil litros de leite, tá? Aí você faz uma continha simples, coloca aqui, o W1, vamos supor que a gente tem obtido um valor lá que é 100, tá? Vezes a sua quantidade de investimento é igual, tem que dar 35 mil litros de leite. Quanto que é essa quantidade de investimento? Só fazer a continha simples passando para o investimento, você vai saber a quantidade que você tem que investir. Mas esse parâmetro, esse coeficiente aqui, ele foi obtido aqui por meio de um algoritmo de regressão, tá? Meio num histórico de coletas que a gente fez ao longo do tempo, tá? E além disso, tá? Além de ele possibilitar essas previsões, tá? E pensando aqui no caso do investimento, às vezes você nem tem quantidade de dinheiro para fazer uns 35 mil, você vai ter que recorrer a empréstimo, tal, e aí você pode tomar a decisão, falar, não vou produzir, mas eu já sei que eu vou precisar de dinheiro, então você já se planeja, já tenta negociar, enfim, condições melhores de empréstimo, tá? E além disso, tá? Esses coeficientes, o que eles dão para a gente? Eles dão a relação, como está mostrada aqui, tá? A dependência entre o atributo alvo e os demais atributos. Ou seja, quanto maior esse valorzinho aqui do peso, maior vai ser o impacto ou maior a importância daquele atributo para definir o valor do atributo alvo, tá? Ou seja, pode ser inclusive que eu descubra aqui no momento que esse cara aqui é 0, esse cara aqui é 0, tá? E só o W1, só o gasto com TV tem impacto
no meu lucro. Eu falo, ó, gasto com rádio, gasto com internet, para mim não impacta nada. Tá? Então, esses pezinhos que a gente vai descobrir ao longo do processo aqui, eles são importantes, tá? Para a gente tentar identificar qual que é a relação de cada um dos atributos na nossa variável e com isso definir quem que é mais importante ou menos importante. Isso é um conhecimento importante também para o tomador de decisão, né? Então, por exemplo, agora eu quero gastar, não só eu quero saber quanto que vai ser o meu retorno, mas eu quero saber qual meio aí é mais efetivo para eu gastar meu dinheiro com propaganda. Aí eu falo, pô, o W2 está baixinho, o W3 está baixinho, o W1 está alto. Pô, o que está tendo impacto aqui é gasto com televisão. Então, vou tirar dinheiro dessas outras mídias, vou deixar ou vou concentrar mais na televisão. Tá? Então, isso é um conhecimento importante a ser extraído que a gente consegue aqui extrair com os modelos de regressão. Tá? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos. Né? Então, qual o custo de produção para produzir um determinado número de itens? Tá? E aqui a gente vai ter a nossa básica histórica de custo de produção, tá? E a gente vai descobrir a relação entre o número de produtos produzidos e o custo da produção. E não só isso, né? Não só descobrir essa relação, falar para cada tanto investido eu consigo produzir tanto, para cada tanto de gasto eu consigo produzir tanto, mas para prever valores futuros. O cara chegar e falar, ó, preciso produzir 50 mil peças, qual que vai ser o gasto que eu vou ter para isso, tá? Aqui, ó, interpretação do impacto das vendas de produtos frente ao investimento de propagandas em diferentes mídias. É o exemplo que eu falei para vocês. Então, uma base histórica com valores gastos em cada tipo de mídia, jornal, revista, TV, rádio, etc. E o impacto na venda de produtos. Então, descobrir qual atributo tem maior correlação com a variável alvo. Tá? Correlação no sentido não estrito de correlação de Pearson, mas tem relação, tá, com a variável alvo, tem maior relação com a variável alvo. Prever qual será o impacto das vendas, tá, de um determinado investimento nas mídias, tá? Bom, aqui eu já vou para a definição formal e vou deixar isso para um próximo vídeo. Então, até lá.